Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do Diário de Mercado. E hoje vou mostrar um vídeo aqui relativamente rápido para vocês, o do porquê que essa queda do Bitcoin não era tão surpresa assim. E obviamente esse vídeo é uma continuação da minha análise que eu fiz mais ou menos no início ou meio de novembro, não lembro agora exatamente. Vou tentar ser o mais rápido possível aqui, mas que essa queda não pegou muita gente de surpresa de fato, mas para quem estava aí atento à análise técnica, fiz igual Toguro, né, Sabor, né, gente? Quem estava atento, né, à análise técnica, talvez não tenha tido tanta surpresa assim. Vamos começar pelo diário, aqui estamos com o gráfico do Bitcoin, correto? E no meu vídeo lá atrás, eu cheguei a falar com vocês sobre a divergência de alta, perdão, divergência de baixa que aconteceu entre o estocástico e o preço, né? O que acontece? Isso já tinha ocorrido aqui. O topo tinha sido renovado e no estocástico não. E agora no Bitcoin aqui, os topos também tinham sido renovados, né? Renovou aqui e não ocorreu isso no estocástico, né? Estocástico, lembrando, estocástico lento de 14, né? Que é o original. E a gente usa para fazer essas análises. Com isso, ele tinha dado, né, o trigger do pivô. Então a gente coloca aqui, né, na cabeça do pivô a linha da Fibonacci e traça os alvos que é para baixo. E de fato foram atingidos 3 alvos. Já. Isso. 3 alvos já foram atingidos. E deixa eu consertar aqui, só um minutinho, pronto. Então, a gente teve aqui atingido o alvo de 161, o alvo de 200 e o alvo de 261, que foi atingido no dia de hoje, inclusive. Então, na verdade, desde quando o Bitcoin começou a fechar abaixo da linha de 9, lembrando que eu tô aqui com as linhas de 9 e de 80, né, as médias exponenciais. Então, sempre, geralmente, quando o semanal está apontando para cima com o 9 ou apontando para baixo, né, e com fechamentos abaixo da linha, geralmente ele vai seguir por um tempo por debaixo, né, por baixo dessa média e vai seguir a tendência, né. O Larry Williams às vezes fala que a linha de 9, a tendência, né, a média de 9, ela é ditada pela média exponencial de 9, até mesmo pela aritmética, dependendo de quem gosta, né, de usar esse tipo de média. Bom, basicamente, esse era o sinal já que o Bitcoin ia seguir em queda. Mas muita gente não estava esperando que teríamos mais semanas de queda depois desta consolidação que ocorreu aqui. E todo mundo já esperava essa consolidação. Por quê? Todo mundo não, né? Quem estava mais atento. Por conta dessa região aqui, né? Que foi região, essa região aqui no caso onde eu estou colocando as setas, que foi uma região no qual teve o comprador aparecendo depois da última queda do ano passado, né? O problema todo é que a gente teve essa formação aqui e ela foi rompida. Mas dava para ter previsto, né, essa queda novamente pela divergência de estocástico. Inclusive, eu vou fazer uma aula de divergência de estocástico, tanto para queda quanto para alta. Então fiquem atentos no canal aí, já pode se inscrever, deixar seu like e de preferência deixar um comentário aqui, tá? Então como eu falei, a tendência do Bitcoin virou, de fato, estava trabalhando abaixo da 9 e aí se a gente entrar no diário, deixa eu colocar direitinho aqui, a gente pode observar que no final de dezembro, de fato, ele teve a tal consolidação que eu falei com vocês. Ela está aqui, só que agora no diário, né? E como a gente podia prever que essa queda voltaria? Simples, pelo mesmo motivo que eu falei com vocês, que é a divergência. Ele consolidou, ele perde o topo, ele volta, ele perde mais um topo, aí ele perde fundo. Ou seja, ele não está seguindo nenhum padrão, de fato. Ele estava só acumulando dias e dias parado aqui no final do ano, né? Sendo bem honesto, geralmente já não dá muita coisa. E aí, quando em janeiro ele resolve voltar com a liquidez, ele vem, faz um topo, um fundo, um topo mais alto. E aí sim, foi o que eu falei com vocês, de um topo renovado e no estocástico o topo está mais baixo. E aí muita gente talvez preferisse entrar na perda desse inside bar aqui, que ia ser um ganho astronômico se alguém vendesse. Lembrando que isso é swing trade, né? 2,99 e chegou a bater hoje 23%. Ou pessoas mais seguras fariam o que provavelmente eu teria feito se operasse swing trade assim, mais carregado, né? De
vender na perda dessa mínima, uma vez que ele fechou abaixo da 9, ele voltou a trabalhar na tendência do semanal, inclusive, né? A gente tinha lá os alvos todos marcados lá, como eu disse para vocês, e trabalhar para pegar esse trade. Então, deixa eu até colocar no semanal aqui de novo, que aí eu posso marcar aqui os alvos, correto? Igual eu fiz anteriormente. Isso. E aí agora voltando lá pro diário, a gente podia ver que basicamente assim que ele saiu, né, da Fibonacci lá em cima do pivô, ele teria feito esse, por exemplo, este candle aqui, ó, no qual eu peguei. Deixa eu fazer direitinho. A gente teria tido uma entrada. Deixa eu dar o zoom. Isso, agora ficou perfeito. A gente teria uma entrada aqui, onde está meu mouse. Exatamente aqui, com o stop aqui. Por conta desse preço de fechamento de reversão, para quem não sabe, é um candle no qual a máxima dele é maior do que as últimas duas. E o fechamento dele está abaixo do último fechamento. Então, o fechamento dele está aqui, o último fechamento está aqui em cima. A máxima dele está mais alta e ele fechou abaixo da linha de 9, ou seja, ele vai voltar para a tendência. Então a gente vende a mínima aqui, a perda da mínima, bota aqui e segue o fluxo. Ou seja, a gente tinha um alvo aqui e tinha um outro alvo aqui, que são essas duas linhas pretas, ok? Então, esse era um trade maravilhoso de se fazer através do diário, sem muito risco, né? Extremamente controlado. E ele entregou aqui, ele deu 5% de stop, né? E ele chegou a bater aqui 13, chegou até a bater 20%, ou seja, ele bateu 4 vezes o stop da gente. Bom, depois ele teve acumulação, e aí sim a gente pode observar que ele veio no segundo alvo, né? Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui. Ele vem, ele sai lá de cima, vem no segundo alvo, faz pullback no primeiro, faz pullback no segundo, faz pullback no primeiro, e aí sim ele tem a divergência que eu falo com vocês. Não adianta nada a gente tentar antecipar trade e tudo mais, então a gente tem que esperar um sinal claro, né? Então o sinal claro estava aqui, aqui, vende aqui, como eu falei com vocês, e pega. Como o primeiro e o segundo alvo já tinham sido atendidos, aí vai de você de querer pegar talvez o segundo de novo, mas o ideal seria pegar o terceiro, e foi o que aconteceu. Então, a gente pegar aqui, desde quando o trigger foi acionado para cá, a gente teve praticamente do dia 17 até hoje, tem pouco mais de. Deixa eu contar, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 17 dias. Por aí. 17, 18, no máximo 20 dias. Então, você teria aí 22%, 21%, mais ou menos, né? Então, um belo de um trade baseado em quê? Em semanal. A gente pega essa força do semanal e tenta pegar um filtro dentro do diário. Aí pode ser 4 horas, pode ser 2 horas, pode ser até mesmo no 30 minutos, 60 minutos, depende da situação, depende do tempo que você quer ficar dentro da operação também. Mas claro, com um swing trade, ele é muito mais confiável do que um day trade, por exemplo. Hoje eu cheguei a fazer duas operações aqui. Vou contar pra vocês como eu estava dentro dessa tendência toda de queda. Eu estava de olho mais cedo hoje, deixa eu tirar esse alvo. E hoje, antes do mercado americano abrir, este candle estava terminando de ser formado, esse pretinho aqui. E isso pra mim seria uma entrada, porque ele estava com o stochastic já querendo virar, ele estava querendo fechar aqui, abaixo da 9, e a perda dessa mínima do inside bar, eu deixaria o stop aqui em cima, para levar para o fundo do último movimento. E de fato foi o que aconteceu, mas eu ainda estava só visualizando, né? A gente tem que lembrar que esses candles aqui eles não existiam na hora que eu estava olhando. Aí eu vou colocar aqui o nível de negociação. E o que acontece? Eu vou colocar aqui também uma linha na perda dessa mínima aqui, que é onde seria a entrada para o swing trade. Só que eu não ia fazer, porque eu achei que o mercado ia descer muito, só que ele estava muito volátil. Eu não queria deixar um stop grande. Não que o desse aqui no caso do H4 estaria, mas eu tava com medo justamente pelo americano tá abrindo exatamente nesse horário, de estar uma volatilidade muito alta, e aí ele pegar a minha entrada, me violinar e depois voltar de novo. Então eu queria pegar um filtro melhor, entendeu? Então o que acontece? Eu fui pro 15 minutos. E aí, aqui foi o meu erro, mas não tão errado assim. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Pronto. O meu pensamento falei, beleza, ele passou cá pra baixo. Eu falei, agora eu vou esperar um recuo para poder vender. O pensamento estava correto.
Só que este candle aqui, quando na formação dele, ele estava indo exatamente fazer o pullback que eu queria que ele fizesse. E ele foi subindo, foi subindo. E no final, ele desceu de uma vez. Aí eu falei, cara, chegou, bateu pressão vendedora, vou colocar logo a minha venda aqui, o meu stop aqui em cima, e aí eu surfo pro final do... como é que fala? Pra mínima do último movimento. Que estava exatamente nessa seta azul aqui, né? E aí o que acontece é que ele vem e subiu. Ou seja, a volatilidade me tirou, ele me violinou. Aí eu falei, não, beleza, vou esperar um sinal claro dessa vez. Inclusive a favor da média de 9. Isso que é o mais importante. Então, ele fez o pullback na média de 9 e aí ele faz um preço de fechamento de reversão, como eu já falei com vocês. Máxima mais alta, o fechamento. Máxima mais alta do que os últimos dois candles, fechamento abaixo do candle anterior. Tá abaixo da 9, a gente chega aqui, coloca a nossa entrada aqui de venda, coloca o nosso stop aqui em cima, e aí, pelo americano ainda tem pouco tempo que estava aberto, em volta de 1 hora só, eu achei mais prudente colocar o meu stop, na verdade, aqui em cima. E eu quase teria sido stopado, né? Se fosse o stop aqui, talvez o spread até me tirasse. E a minha sorte foi essa, eu botei o stop aqui em cima, exatamente. E aí a minha entrada estava aqui, entrei e o meu gain estava aqui exatamente na mínima do último movimento, né? Que a gente tinha antes. Era o último fundo, exatamente, que tinha ali. Então, com isso, eu tinha perdido aqui 20 e poucos dólares, mas nesse trade aqui eu ganhei 58 dólares. Então eu saí com um dia relativamente positivo, né? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. O Bitcoin não pegou ninguém de surpresa. Ninguém que usa análise técnica corretamente. Não tô falando que eu sou um exímio leitor, né, de gráficos e tudo mais, mas de fato ele apresentou vários sinais, inclusive tem apresentado sinais desde outubro de que haveria uma queda mais consistente, uma queda maior, uma queda mais forte, né? Se eu acredito que de fato ele vai chegar nos outros, como é que fala? Nos outros alvos, né? Que a gente tem marcado lá do semanal. Vou até colocar aqui de novo para vocês. Eu vou tirar esse histórico aqui. Vamos ajeitar o gráfico. Vamos ver aqui. Vamos colocar de novo. Isso. Vamos lá. Os próximos 3 alvos que temos aqui são 300%, 361 e 400. Talvez um 300 chegue, mas é o que eu falei com vocês. A gente tem que lembrar que a gente tem comprador aqui defendendo e a gente já tem esse pavio aqui, né, que no semanal, que ele já tá querendo começar a dar o ar da graça aqui, talvez um comprador, ele tá fazendo um trap, né, nesse fundo aqui, ele já foi furado, talvez, se a semana terminar mais ou menos como tá, tudo bem, nós estamos na terça, né, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas vamos supor que ela termina neste martelo aqui, o Bitcoin fica parado até o resto da semana, na superação dessa máxima, talvez seja um trap, e aí talvez uma volta em V, ou para este topo, ou talvez até para este topo, nunca se sabe. E aí, para quem é holder, maravilhoso. Eu acho que é um dos melhores momentos para comprar Bitcoin agora. Mas tem uma hipótese melhor ainda, que seria chegar aqui em torno dos 70 mil, que é a parte dos 300, ou até mesmo dos 59 mil, ou até mesmo dos 50 mil. Onde é aqui? É garantia que vai chegar? Cara, é muito chão para chegar. Muito chão. Muito mesmo. É bizarro. Do que está hoje para até 400 são mais 35% de queda, ou seja, completaria 61% de queda. Não, 60% de queda esse ano. Esse ano não, né? Nos últimos 3 meses aí. Então, de fato, tô falando 2, 3 meses, mas desde outubro. É isso aí, gente. É porque eu tô pensando que lançou em janeiro e ainda lançou em fevereiro. Então, cara, realmente, assim, pensando no longo prazo, para quem tem interesse no longo prazo, eu acho que agora é a melhor hora de se comprar Bitcoin, pelo menos de outubro para cá. Na verdade, pelo menos desde fevereiro do ano passado. Talvez nós estamos exatamente na mesma situação. Tem comprador aqui? Tem. E a gente precisa de comprador para empurrar o preço para cima, né? Mas, parando para analisar, de fato, nessa consolidação aqui, os vendedores ganharam.
e depois disso deu uma porrada. Ou seja, se talvez tenha alguma área que realmente tenha gente interessada em segurar o preço, essa área é essa aqui. Então, talvez, agora, a gente falando para analisar, até tô vendo aqui que eu não tinha percebido. Mas, este candle já chegou aqui, né? É porque tem a máxima aqui que o retângulo acabou tampando. Mas ele chegou. E aí, o que pode ser? Pode ser que ele já começou a achar vendedor aqui, comprador aqui. O problema é que, ainda, graficamente falando, o Bitcoin não deu nenhum sinal sequer, assim, de tentar uma reversão. No máximo, a gente pode ver um diário aqui, que realmente ele fez, quando chegou nessa região, um candle branco, mas logo em seguida ele foi ignorado. É o conceito de barra branca ignorada que o Stormer adora falar, que vem 1, 2, 3, 4 candles pretos, e depois vem um candle branco, e aí logo em seguida perde-se a mínima dele e abre espaço para mais venda. No caso, até foi e voltou, e hoje já tem 4 horas de mercado aberto, e até então estamos no inside bar aqui, geralmente o stop dessa posição fica aqui. Então eu acredito que talvez ele possa fazer um pullback se, né, de um movimento talvez maior de alta, se ele perder essa máxima aqui. Mas até então, ele está dando mais indícios de que vai continuar a sua queda. Tanto para vir aqui no 300, que é na faixa de 70 mil, cravado praticamente, e quem sabe talvez ir para o 361, que aí já é na casa dos 56 mil dólares. Basicamente, pelo tamanho que o Bitcoin está hoje, eu de fato não acredito que ele vai cair esse tanto, pelo menos não agora. Eu acho que agora vai dar uma segurada. Essa queda de 35% assustou bastante pessoas. Todo mundo tava. Todo mundo não, mas pelo que a gente pode acompanhar aí de rede social e tal, o pessoal tava bem bullish, achando que o Bitcoin de fato ia pegar tipo 200 mil dólares, 300 mil dólares esse ano. E assim, até então, não me parece que é o que vai acontecer. Não duvido que vai chegar a esse valor um dia, não mesmo. Mas, até mesmo por conta da escassez, né? Mas assim, no momento atual, é difícil falar assim, nossa, entra, compra forte e tudo mais. Eu acho que é necessário muito mais sinal de compra, de fato, para poder entrar forte nisso. Eu falei, quer entrar forte no Bitcoin ou qualquer outro ativo, que vocês imaginarem, entra a favor da média de 9, principalmente do semanal. Pega um sinal forte e vai fazendo, montando suas posições de acordo com o movimento maior, com o movimento mais amplo, com o movimento semanal, mensal, ou até mesmo no diário, dependendo da situação. Por quê? Porque gráfico é basicamente como uma pesquisa de campo ou uma pesquisa eleitoral e tudo mais. Se você tem a opinião de 100 pessoas, você tem uma amostragem de 1000 pessoas, outra, se você tem de 1 milhão, é muito melhor. Essa pesquisa é muito mais confiável. A mesma coisa o gráfico. O gráfico diário, você tem a opinião de alguns players. Do semanal, de milhares, milhões de players. Do mensal, então, não precisa nem falar. Então, tô dando exemplos aqui, né? Óbvio. Mas que para vocês entenderem que usem o tempo gráfico maior a favor de vocês. Isso vai mudar completamente o trade system de vocês e tudo mais. Então, acho que era isso que eu tinha pra falar. Se você gostou do vídeo, do conteúdo e tudo mais, deixa seu like aí, comenta, manda pra quem você acha que vai gostar desse conteúdo. Eu tô pra fazer uma aula de divergências aqui, tanto do RSI, tanto do estocástico também. Talvez do MACD, eu ainda vou dar uma analisada porque eu não tenho muito costume de usar. E, bom, vejo vocês na próxima. Tô pretendendo fazer análise do ouro, análise da prata, tá? E tô querendo também, sempre gostei muito de B3, mas tô querendo fazer análise de commodity, talvez de algumas ações, índice e dólar. Confesso que eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas não custa nada, né? Então é isso, um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.